Veremos a queda de Alexander Volkanovski ou será que ele vai amassar o Topuria? Nesse final de semana teremos o UFC numerado, o UFC 298, na luta principal, um dos caras que está sempre nas cabeças do melhor peso por peso do mundo, Alexander Volkanovski, vai colocar o seu cinturão para jogo contra o desafiante Topuria. Topuria que tá chegando aí invicto ainda, nunca perdeu. Não perdeu do UFC, nunca perdeu, simples assim. O cara vem com 14-0, bateu uma galera do UFC e tá batendo por via rápida, excetuando seu último combate, quando ele enfrentou Josh Emmett, foi uma luta de 5 rounds, mas ele mandou muito bem, conseguiu uma boa vitória e agora vai disputar o cinturão. Do outro lado, a gente tem o Volkanovski, que na categoria dele vem atropelando todo mundo, se aventurou na categoria de cima por 2 vezes. Na primeira vez ele pegou lá o Islam Makhachev, numa luta que foi parelha. Ele não venceu aquela luta, mas foi uma luta que ele deu dificuldade pro campeão de cima, ele perdeu. E na revanche, ele acabou chegando ali de última hora para salvar um evento que o Charles Bronx se lesionou. Ele aceitou ali no final rapidinho para poder salvar e se deu mal. Acabou sendo nocauteado e por conta desse nocaute, muita gente tá desacreditando do baixinho. Tá aí a gente tem uma situação que as casas de apostas estão colocando basicamente um empate entre o Topuria e o Volkanovski, o que, para quem já está acompanhando a carreira do Volkanovski, parece ser até um pouco de absurdo o quanto estão subestimando ele para esse combate. Não, obviamente, tirando os méritos do Topuria, mas ele vem aí com 6 vitórias dentro do UFC desde que ele estreou no evento, e o único cara que mais ranqueado, vamos dizer assim, que ele pegou foi o Josh Emmett, que não é também o cara a ser testado dentro dessa categoria. Tudo bem, o que ele fez contra esses adversários impressionou bastante. Ele não deu chance para nenhum deles, amassou todos eles. Mas ao mesmo tempo, você colocar um cara que a sua maior vitória dentro do UFC é contra o Josh Emmett, empatado contra um dos melhores pesos-penas da história, que inclusive está encabeçando já o pound per pound do UFC há um bom tempo, é um pouco estranho, né? Obviamente tem narrativa para isso, né? O fato de que ele vem de uma derrota, né, contra o Islam Makhachev, não só uma como 2, mas eu acho que essa última impactou muito mais, que foi de fato o primeiro nocaute na carreira ali do Alexander Volkanovski. E somado a isso tem também as falas dele, não muito tempo nessa semana, inclusive que a gente está gravando esse vídeo, falando sobre como ele estava se portando, que ele não estava sendo tão mais profissional, que ele sempre foi muito regrado a sua vida dele inteira, né, como profissional de MMA, e que nos últimos meses aí, antecedendo, né, a luta ali que ele enfrentou, a última que ele enfrentou o Makhachev e foi derrotado, ele estava tomando cerveja todo dia, estava bebendo muito, coisa que ele não fazia antes, então meio que colocando meio como uma desculpa, assim, que ele não estava na sua melhor forma, né? O que pode levantar também uma dúvida, além da derrota, será que ele ainda está fazendo isso? Será que ele vem melhor para essa categoria? Então, eu acho que isso acaba impactando os pesos das casas de apostas, mas sendo muito sincero com vocês, eu acho que ignorar o fato que o André colocou ali, que ele vem absolutamente invicto na sua categoria e que ele vem enfrentando um nível muito maior do que o Topuria, é insanidade. Você tem que levar isso em consideração. As vitórias do Alexander Volkanovski dentro da categoria dos penas Yair Rodrigues, Max Holloway 3 vezes, Zumbi Coreano, Brian Ortega, é só o creme de la creme, o José Aldo, né? Só o creme de la creme dessa categoria. Então, eu acho que essa casa de apostas não está refletindo a realidade. Pois é engraçado, né? Como as pessoas elas já querem acreditar numa coisa, aí vem uma notícia e você direciona para aquilo que você quer. Quando ele falou assim, eu tava bebendo, eu tava não sei o que lá, não tava na melhor forma, as pessoas podiam ler isso da seguinte forma, então ele não tava bem para aquela luta contra o Makhachev e isso é uma coisa passageira, agora ele vai estar bem e vai arrebentar. Não, as pessoas preferem ler como, será que ele ainda tá com esse problema e ainda tá... É um alcoólatra, né? Porque o que você tem que entender é que naquele momento ele não tinha nenhuma luta marcada, ele tava de férias, ele tava curtindo a vida, afinal de contas o cara é campeão, ganha uma grana ferrada e na hora que ele tá fora de camping ele deve aproveitar, parece normal pra mim que ele estivesse fazendo isso e não essa leitura de que, nossa, o cara realmente é um bebum e agora a gente vai ver o Volkanovski naquelas brigas de bar que passa aí nos youtubers da vida, né? Não acho que é essa direção, tá? Eu acho que o Volkanovski é um cara extremamente profissional e eu acho que ele tava, no momento em que ele tava relaxando, aceitou uma luta de última hora porque era uma mega oportunidade pra ele, né? A revanche era uma coisa que ele queria bastante, talvez não fosse ter tão cedo, apareceu ali o cavalo selado, ele resolveu montar e ir embora nessa. Então, para essa luta, eu não acho que isso deve influenciar. Acho que o que deve influenciar são as estatísticas
dos atletas e o nível de competição que eles têm até agora, tá? Os dois atletas têm um nível de competição diferentes. A gente tem, como o Lennon já falou, o Volkanovski no nível muito mais alto de competição, mas estatisticamente eles são parecidos, né? Com a vantagem ali do Topuria, que vem apresentando um poder de nocaute mais frequente, sempre dando knockdown, sempre conseguindo nocautear os seus adversários. Quando não vence por nocaute, consegue dar knockdown, né? Então, assim, é impressionante. A mão do Topuria, se conseguir conectar ali no Volkanovski, pode levar problema. O Volkanovski foi nocauteado recentemente, e a gente sabe que quando o cérebro toma essa chacoalhada e desliga uma vez, ele fica mais propício, o cara tem que dar um tempo para poder se recuperar melhor, e o Volkanovski não deu esse tempo, tá? O nocaute dele aconteceu no final de outubro, então tem 4 meses aqui, ele já tá fazendo um outro combate. Poderia ter dado um tempo maior para ele se recuperar, uns 6 a 8 meses, ele preferiu não fazer isso, então coloca um risco sobre a própria carreira, nesse caso aí, o Volkanovski, mas mesmo assim, a defesa do Volkanovski, tudo que ele vem apresentando ao longo do tempo, na qualidade técnica, ele tem, apesar de ser mais baixo, tem mais envergadura do que o Topuria, então acho que ele consegue vai conseguir lidar com o Topuria, a não ser que o Topuria lance um chute, né? Aí o chute é complicado. Mas aí a gente tem que lembrar também, gente, ó, eu não tô querendo tirar o Topuria, eu acho que ele é um dos caras mais perigosos que o Volkanovski vem enfrentando nesses últimos tempos ali, né? A gente sabe que ele já passou por pedreiras absolutas da categoria, só que ele realmente é uma figura em ascensão que vem preocupando nos seus combates, na forma com que ele vem vencendo impressiona. E eu acho que isso que é importante, né? Não é só quem ele vence, mas como ele vence. Mas ao mesmo tempo, me parece que essa onda de nocautes dele no UFC também foi contra lutadores que não eram dos melhores, né? A gente vai pegar o Zalal, que na verdade foi uma decisão. Aí você pega Damon Jackson, Ryan Hall, que é um jiu-jiteiro básico, né? Que só faz isso. Jay Herbert, que também, né, tem os melhores queixos ali. E ali você tem as duas maiores desafios que ele fez dentro da categoria, que foi o Bryce Mitchell, que realmente foi impressionou, né? O Bryce Mitchell é um cara que vem ali com um jogo de wrestling, jogo de quedas ali bem impressionante, e ele foi lá e finalizou o cara. E o Josh Emmett, que é o melhor trocador desses todos. Eu acho o Josh Emmett um bom lutador, mas na minha opinião é o famoso guardião top 5. Eu não acho que o Emmett na minha opinião ele já chegou no teto dele ali. Ele não passa ali, mas ele é um cara que segura o top 5 ali, né? O guardião do top 5 muito perigoso, troca muito bem, tem mão muito pesada, e basicamente o Topuria amassou ele ali, basicamente quase todos os rounds. Então, ele vem trazendo todo esse perigo, mas vamos lembrar, foi um nocaute que o Volkanovski levou. Só que o Volkanovski, ele já enfrentou lutadores que batem pesado, que tem volumes de trocação absurdos, como por exemplo o Holloway, e aguentou isso tudo. E não só isso, ele aguentou o Islam Makhachev durante 5 rounds. Né? E o cara muito maior, muito mais forte, e não deu nada. Maleno, mas ele foi nocauteado no último. Gente, uma cabeçada, uma pernada daquela na cabeça de qualquer um é nocaute na certa, né? Ele foi pego ali e realmente ele foi nocauteado. Só que pegar a histórico de lutar basicamente 6 rounds contra o campeão da categoria de cima, tomando muita pancada e aguentar aquilo tudo, então me parece que eu não acho que o Topuria vai conseguir nocautear o Volkanovski com tanta facilidade como muita gente pode achar que ele está levando. E aí a gente tem que colocar que existe uma possibilidade dessa luta ir por decisão. E aí do lado do Volkanovski a gente tem um histórico de 5 rounds muito maior. Ele já luta 5 rounds há muito tempo na sua carreira. Desde 2019, né? E é sempre lutando com muita... É impressionante. Ele é um tanque de guerra. Ele começa lutando de um jeito, ele termina o 5º round lutando da mesma maneira. É realmente muito impressionante. Eu não tenho argumentos para falar que ele tem diminuído, porque não é isso que ele tem mostrado nas suas lutas, né? A própria primeira luta com o Makhachev, ele na verdade cresceu até nos últimos rounds, ao contrário do Makhachev ali, que não que ele diminuiu, mas você vê que ele estava um pouquinho mais lento ali do que o Volkanovski, na minha opinião. Então, ele vem trazendo um jogo de gás ali, um jogo de trocação e de muita qualidade técnica há mais tempo. E isso pode, na minha opinião, ser um ponto ruim pro Topuria. Não que ele não aguente lutar 5 rounds, ele aguenta, só que com a pressão e o volume que o Volkanovski vai colocar, será que ele vai conseguir segurar essa barra toda? Pois realmente a gente conseguiu ver na luta do Topuria contra o Emmett que ele tentou um nocaute no 4º round, ficou até um pouco mais cansado, buscou o jogo de queda no 3º round. Então você vê que assim, se ele explodir para ir para cima, talvez o gás acabe mais cedo. É uma luta que a gente tem coisas positivas e negativas para os dois lados. Eu vou tentar resumir aqui a minha opinião para já dar o meu veredito final para esse combate, tá? Do lado do Topuria, quais são as vantagens do Topuria? Topuria tem umas estatísticas melhores do que a do Volkanovski, mas ele vem com essas estatísticas sendo criadas em cima de lutadores mais fracos. É mais fácil você ter um output melhor, um delta positivo que a galera gosta muito nas lives aqui, quando você está enfrentando um lutador que são mais fracos, você está enfrentando lutadores de alto nível. Isso é uma coisa mais difícil de ser alcançada. Então, as estatísticas do Volkanovski, embora um pouco piores, que ainda são excepcionais,
elas estão sendo feitas contra adversários muito mais difíceis. A gente tem, de um lado, um Volkanovski que está com 35 anos, enquanto o Topuria tem 27. Então o Volkanovski, ele vem do nocaute recente, ele só tem 4 meses, talvez não tenha se recuperado o suficiente. Ele tem mais idade, 35 anos, pode estar virando a chave. Então essas são as vantagens que o Topuria tem. Poder de nocaute, juventude e tá chegando na hora certa, no momento certo. Do lado do Volkanovski, eu acho que ele tem mais habilidade no jogo de trocação, ele tem mais envergadura, ele tá mais acostumado a lutar 5 rounds e ele vem enfrentando outros lutadores com poder de nocaute tão grandes quanto o do Topuria. Então, assim, no meu veredito, somando tudo isso, eu acho que a gente vai ter uma luta terminando com vitória para o Alexander Volkanovski, tá? Acho que o Volkanovski leva essa luta, acho que ele pode, inclusive, nocautear o Topuria, tá? Mas eu vou ser conservador e colocar uma vitória dele por decisão, tá? Então, eu acho que vai ser Volkanovski e eu acho que o Volkanovski vence na decisão. Eu também vou nessa, eu acho que vai ser uma decisão. Eu acho que o Topuria vai... E é engraçado isso, né? A vez que o Topuria vai se testar da melhor forma possível, vai ser direto contra o campeão da categoria, né? Eu acho que o Topuria poderia estar pegando ali talvez um Holloway da vida, o Rodrigues, uma galera que já está ali no top 5 da categoria há mais tempo, para ele passar desse desafio, saltar né? de Emmett para Volkanovski é muito salto, é um passo grande. E, gente, não estamos dizendo que ele não possa superar esse passo. Ele pode, tanto é que tem muita gente balançando, achando que o Topuria vai vencer sim o Alexander Volkanovski. E ele pode vencer. Agora, eu acho que tudo que a gente colocou aqui demonstra que subestimar o Volkanovski dessa forma também é exagerado. Eu acho que o Volkanovski, ele merece o respeito, ele conquistou esse respeito por tudo que ele já apresentou dentro do octógono. E sendo muito sincero, na minha opinião, o Topuria não enfrentou ninguém do mesmo calibre que o Volkanovski até agora, com o mesmo calibre, com a mesma qualidade técnica, com a mesma quantidade de gás para lutar tantos rounds. Vai ser a primeira vez que o Topuria vai enfrentar alguém desse nível técnico dentro do UFC. Será que ele vai conseguir superar isso? Eu não sei se vai ser tão simples assim. Então, considerando isso, pra mim, é Alexander Volkanovski. Eu concordo com o André, eu tô achando que não vai ser nocaute. Eu tô achando que vai ser uma luta ali por decisão, que pode ser apertada em alguns rounds, sim, porque eu acho que o Topuria vai ter rounds iniciais muito perigosos. E eu acho que o Volkanovski vai ter que tomar cuidado ali. Mas eu acho que, na minha opinião, do terceiro pra cima, eu acho que o Volkanovski vai conseguir administrar e vai acabar levando aí, talvez um 3-2 até um 4-1. Pois é, gente. E vocês? O que vocês acham que vai rolar nessa noite? Vocês acham que quem vai levar? Quem vai ser o rei depois dessa noite? O reinado continua do Alexander o Grande? Ou a gente vai ter o Topuria chegando aí e fincando a bandeira dele no topo da categoria dos pesos penas do UFC? Coloca nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais! Até mais!